Boa noite, boa tarde, bom dia no seu horário que vocês vão visualizar esse vídeo. Eu vou deixar esse vídeo disponibilizado no YouTube, tá? Para que todo mundo tenha acesso. E assim, né, esse conteúdo ele vai encerrar o nosso segundo capítulo, encerra também o nosso livro do primeiro bimestre, tá? Depois eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa avaliação. E essa aula ela vai ser fragmentada. Essa aula vai ser fragmentada a partir do momento que a segunda parte desse capítulo vocês já me entregaram em forma de apresentação, né? Eu pedi para que vocês fizessem a apresentação em gravação de vídeo, né? Depois eu vou colocar a gravação de vídeo todinha no grupo de vocês para que vocês possam desenvolver a segunda atividade, né? E assim o conteúdo fique completo. Mas isso não quer dizer também que eu não vou fazer a gravação daquilo que vocês já também gravaram e me entregaram. Porque assim, né? Eu sei que para vocês realizarem esse tipo de gravação, né, vocês estudarem o conteúdo, né, para vocês apresentarem para mim e tudo mais, fica um pouco limitado, né? Então às vezes vocês não conseguem aprender. Então para ficar algo mais completo, né, de vocês conseguirem absorver, eu vou deixar disponível essa aula em duas partes. Então vejam só, na primeira parte, né, a gente está falando um pouquinho sobre propriedades de soluções. No primeiro capítulo a gente falou um pouquinho sobre o estudo geral das soluções e agora a gente fala um pouquinho sobre essas propriedades físicas e químicas. Então vejam só, né? Quando a gente aborda uma substância química, né? Quando a gente estuda qualquer substância química, as propriedades físico-químicas dessas substâncias vai depender justamente das soluções. Ou seja, essas soluções vão determinar ponto de fusão, ponto de ebulição, através da influência da temperatura, ou seja, o soluto que eu estou colocando pode interferir diretamente, a quantidade de soluto, a quantidade de solução, tá? Então isso vai justamente mediante a concentrações diferentes, substâncias diferentes e não da natureza. Como assim da natureza, professor? Ou seja, é porque é sódio? Não diretamente. Isso porque influencia, né? Essas coisinhas que eu disse para vocês, né? A quantidade de soluto que eu coloco, a quantidade de solução, quer dizer, a quantidade de solvente, né? Solução é tudo, tá? Mas vejam só, para a gente conhecer a propriedade, né, dessas substâncias, dessas soluções, existem duas propriedades de líquidos puros, que é a pressão de vapor e a pressão de temperatura. Se vocês quiserem acompanhar isso no livro de vocês, vocês acompanhem, tá? Esse conteúdo é um pouco teórico, não envolve a parte de cálculo, assim como a gente abordou no primeiro capítulo, mas é algo extremamente importante. Então vejam só, né? Os líquidos puros, eles não precisam entrar no estado de ebulição para passar para o estado gasoso. Isso a gente já estudou no primeiro ano, né? Sobre os estados de agregação da matéria. Então veja só, a maioria das pessoas sabem que no sistema aberto, né, no sistema fechado foi aquilo que já estudamos em Lavoisier, né, de Antoine Lavoisier lá no primeiro ano, né, sobre as leis de conservação de massa. Mas no sistema aberto, as soluções quando elas passam por perturbações, em exemplo a água, quando elas chegam a uma determinada temperatura, ela pode chegar a um estado de evaporação, onde a água vai passar do estado líquido para o gasoso. Esse processo é chamado de vaporização, tá? Assim como vocês já viram, pois essa transformação vai depender diretamente da quantidade de energia envolvida no processo. O quanto de temperatura eu estou colocando lá naquele sistema, naquela minha solução. Aí, para ficar claro para vocês, né, para complementar isso que eu estou falando, nessa passagem de estado líquido para o gasoso, eu posso explicar para vocês o conceito de volatilidade. Ou seja, existem substâncias e existem soluções que elas conseguem passar muito facilmente do estado líquido para o gasoso. Isso são substâncias voláteis. Eu posso citar o exemplo da gasolina. A gasolina ela é extremamente volátil. Tá? Se a gente colocar gasolina em um recipiente, rapidamente ela passa do estado líquido para o gasoso na temperatura ambiente, tá? Então, a volatilidade de uma substância é justamente a capacidade que aquela substância tem
de escapar para a superfície, passando para a fase de vapor, tá? Então vejam só, a volatilidade de uma substância pura vai justamente depender da natureza e da intensidade das interações intermoleculares. Aí é a partir daí que eu vou explicar pressão de vapor e cadê a outra? E temperatura de ebulição, que influenciam diretamente nessas propriedades dessas substâncias, certo? Então vejam só, quando a gente trata, né, de um sistema fechado, né, num recipiente fechado, quando as moléculas de um líquido passam para um estado de vapor, o que é que acontece? Uma diminuição do volume. Se a gente pegar, né, colocar uma água para ferver e tudo mais, o volume daquela água ela vai diminuir. Então o que é que acontece? Com o passar do tempo, as partículas passam para o estado gasoso e vão escapando. Mas num sistema fechado é totalmente diferente. Num sistema aberto, o vapor vai todinho embora e o volume vai diminuindo. Mas num sistema fechado, eu consigo atingir um equilíbrio dinâmico. O que seria esse equilíbrio dinâmico? A partir do momento que, por exemplo, eu tenho uma quantidade limite, né, de evaporação de uma substância. Então, a partir do momento que eu não consigo mais liberar gás, aquele gás ele vai se condensar. Então, ele volta de novo para o estado líquido, aquilo que já estudamos no primeiro ano, falando sobre estados de agregação da matéria, sobre aquelas mudanças, né? Sólido, líquido e gasoso. Mas essa pressão de vapor é quando eu consigo atingir um equilíbrio dinâmico. E esse equilíbrio dinâmico vai ser mediante ao quê? Quando uma substância ela não consegue mais evaporar, né, o seu vapor condensa e volta a ser líquido de novo. Aí eu consigo ter um equilíbrio dinâmico entre gás e líquido, certo? Por quê? Ao se movimentarem em alta velocidade, né, ou seja, né, se a substância está passando para o estado gasoso, tá? Aquelas substâncias vão entrar em alta velocidade. Aí quando eu não tenho mais espaço para poder a coisa ficar passando para o estado gasoso, os átomos e as partículas daquelas substâncias vão ficar chocando na parede do recipiente, né? Se condensa de novo e eu consigo manter um equilíbrio entre líquido e gasoso. Tá, pessoal? Quanto a isso, né, o que eu preciso explicar para vocês e deixar claro é que no equilíbrio dinâmico, a pressão exercida pelos vapores do líquido é denominada de pressão máxima, ou, como eu já falei para vocês, pressão de vapor. O equilíbrio dinâmico é a mesma coisa de pressão de vapor. O que é isso? É justamente quando eu consigo atingir um equilíbrio, tá? Nessa pressão máxima de vapor é quando eu tenho a pressão máxima. E essa pressão máxima, ela permite que as partículas que entraram no estado de vapor, elas voltem para o estado líquido e eu consiga justamente obter, né, um equilíbrio dinâmico entre líquido e gasoso. Tá? E essa pressão que foi exercida, né, no aquecimento dessas substâncias, elas foram, né, provenientes de uma energia cinética. Que energia cinética é essa? A energia cinética das partículas. Então, para que uma substância ela saia do estado da matéria para o outro, a energia cinética ela tem que ser suficiente para que as partículas elas comecem, né, passar de um estado líquido para o outro. É mediante isso que eu já expliquei para vocês o conceito de volatilidade, né? Quanto mais rápido uma substância ela consegue sair do estado líquido para o gasoso, mais volátil ela é, tá? Então vejam só, falando de volatilidade, eu falei da velocidade, mas tem uma coisa também que envolve isso, que quanto maior a pressão, mais volátil vai ser também aquela substância. Porque assim, né? Isso eu explico para vocês o exemplo da panela de pressão, tá? A temperatura daquela panela, né? Quando você fecha tudo, tá com o sistema fechado ali, não é maior? Então, se é maior, né? Como o sistema também está vedado, a pressão também é maior. Então, consequentemente, né?
ali eu também vou ter um sistema volátil, dependendo da substância, certo? Então, isso vocês podem perceber aqui embaixo, né? Que mediante o aumento da temperatura, tá? Nessa tabela que vocês estão vendo aqui no livro de vocês, acontece justamente um aumento na pressão de vapor em milímetros de mercúrio. Isso para a água, para o etanol e para o éter etílico. Tá? Isso também pode ser representado em gráficos, ok? E mediante a isso, né, a esse gráfico, você pode observar quem é mais volátil ou não. Então, por exemplo, o éter etílico, mediante essa situação aqui, veja que ele está um pouco mais inclinado em relação ao etanol e à água, ele é mais volátil, né, porque ele conseguiu passar do estado líquido para o gasoso, né, pela diferença de pressão e temperatura de forma mais rápida, certo? Então vejam aqui que boa parte das questões que vocês vão encontrar em vestibulares e Enem, vocês vão encontrar justamente a análise desses gráficos, desses dados de forma mais eficiente, né? Vocês vão conhecer o conceito básico, né, a parte teórica, mas a análise geral vai ser justamente desses gráficos. Ó, aquilo que eu expliquei para vocês aqui, ó, nessa página. Mais volátil, o éter etílico, porque conseguiu ter uma maior pressão de vapor, e a menor pressão de vapor ficou para a água. Então, consequentemente, a água seria menos volátil, certo? Quanto à temperatura, tá? A temperatura vai influenciar em basicamente tudo na pressão de vapor, porque a partir do momento que eu vou aumentando, né, a pressão de vapor ela pode se tornar maior. Eu não vou detalhar isso aqui de forma mais clara para também o vídeo não ficar extremamente longo, tá? Mas mediante esse gráfico aqui, pessoal, com base nesse gráfico, conclui-se que em um mesmo local, quanto mais volátil for o líquido, menor vai ser a temperatura de ebulição. Como assim? Vejam aqui o éter etílico, né? Ele não passou mais rapidamente do estado líquido para o gasoso, então ele precisou de menos temperatura para a coisa evaporar rapidamente, para a coisa sair do estado líquido para o gasoso. Diferentemente da água, né, que precisou chegar a 100 graus Celsius para passar do estado líquido para o gasoso. Então veja a influência aí direta da temperatura, tá? Porque assim, quando a substância ela é mais volátil, ela vai apresentar uma maior capacidade de liberar partículas no seu estado gasoso. Então, consequentemente, vai precisar de menos temperatura para passar do estado líquido para o gasoso. Exemplo, o éter etílico. Certo? Então, o fato é que para o líquido entrar no estado de ebulição, a pressão de vapor ela tem que se igualar com a pressão atmosférica. Oxe, como assim, professor? O senhor estava falando só da influência da temperatura, porém, a pressão também influencia muito. Que pressão é essa, professor? Pressão atmosférica local. Isso aí vocês já viram isso no primeiro ano, né? Que quanto maior a altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Por quê? Porque existe uma menor coluna de ar. E essa coluna de ar não vai exercer tanta pressão. Então isso faz com que determinadas substâncias tenham um ponto de ebulição menor. Então veja aí que a altitude influencia diretamente, né? Agora, quando eu tenho regiões que são bem baixas, o que é que acontece? A pressão exercida é maior, porque a coluna de ar ela funciona como se fosse um peso, e esse peso vai permitir uma maior pressão atmosférica, permitindo que a temperatura de ebulição de determinadas substâncias elas sejam maiores, né? Regiões como São Paulo, né, que a altitude é maior e a pressão atmosférica é menor, o cozimento dos alimentos ela é menor. Então, normalmente se utiliza, né, a panela de pressão mediante essa situação. Tá? Na página 43 do livro de vocês, para a gente encerrarmos, né, e o vídeo não ficar longo, eu quero que vocês, né, mediante esse vídeo, também acompanhem, dê uma lida acerca disso, porque é extremamente importante. Tá?
que é que acontece? Depois leiam até essa conexão aqui falando sobre a influência da altitude e da pressão atmosférica, né? Porque os jogadores às vezes têm que chegar lá com antecedência para poder realizar os jogos, porque não estão acostumados com aquela temperatura, com aquela altitude. Então depois leiam uma lida aqui nessa conexão do livro de vocês, tá? O diagrama de fase, pessoal, ele também vai cair muito em vestibulares e Enem, que é para você fazer uma análise desses gráficos. O que é que acontece? A estabilidade de um líquido e vapor não corresponde ao equilíbrio dinâmico. Como assim? Não é específico ser líquido e vapor. Não. Essas condições, elas podem ser apropriadas com outras situações, entre um sólido, entre um gás. Então, entre os três estados físicos da matéria, né, eu posso conseguir um equilíbrio dinâmico. Tá? Então, eu posso ter um equilíbrio dinâmico entre um sólido, entre os dois, sólido e gasoso, sólido, líquido e gasoso. Eu posso conseguir obter justamente esse tipo de equilíbrio dinâmico entre esses três estados físicos. Tá? Se analisarmos esse gráfico aqui, né, esse ponto de intersecção aqui entre sólido, líquido e gasoso é onde eu consigo atingir o ponto triplo. Nesse ponto triplo eu consigo atingir o equilíbrio dinâmico entre sólido, líquido e gasoso, mediante a curva de fusão, curva de ebulição e curva de sublimação. Foi aqui que a substância conseguiu atingir, né, um equilíbrio dinâmico, tá? É o chamado ponto triplo, que é o ponto de intersecção entre os três estados físicos da matéria. Veja que nessa situação aqui, essa substância conseguiu atingir, né, um estado de equilíbrio no ponto triplo mediante uma pressão de 4,58 milímetros de mercúrio. Tá? Então, veja a influência da pressão, da temperatura, tá? Mediante essa situação aqui em relação à água. O exemplo que ele deixa claro aqui é em relação à água. Tá? Então, eu concluo essa aula falando sobre essas propriedades. Vocês assistam e vou deixar uma atividade no WhatsApp para que vocês consigam desenvolver. A segunda parte ficará depois, tá? Vai ser um vídeo um pouco mais curto a partir do momento que vocês já desenvolveram a atividade de apresentação sobre os efeitos coligativos e quantitativos de soluções, tá? Aí também em seguida eu já coloco uma atividade para que vocês realizem. E a gente encerra e a gente marca a nossa avaliação. Então desde já, se cuidem, tá? E qualquer coisa entre em contato comigo. Um abraço.